Olá, irmãos. No De Casa em Casa dessa semana nós vamos ver sobre a glória manifesta de Deus e a soberba do homem. O texto dessa semana ele começa dizendo que todo o problema do homem ele se resume na sua rejeição a Deus. E de fato, se a gente for olhar esse texto do capítulo 1 de Romanos, o que é referência para nós essa semana, realmente o que afastou o homem de Deus não foi Deus, foi o próprio homem que rejeitou aquilo que Deus fez e o plano de Deus para si. Os versículos que são referência para nós, eles começam falando da criação de Deus e como Deus se manifesta na criação. E a gente não podia estar num cenário melhor, né? Porque realmente as coisas que Deus fez manifestam a glória, a majestade, a soberania. O texto de Romanos fala da sua divindade, inclusive, né? É por isso que Adão e Eva conseguiam conversar com Deus e falar e ter comunhão com Deus naquele ambiente, naquele contexto, né? Porque tudo que eles tinham ao seu redor manifestava quem é Deus. E não mudou de lá para cá. Pelo menos Deus não mudou e a sua criação não mudou. O que mudou foi o homem, o interior do homem por causa do pecado. E a Bíblia continua falando da criação, das coisas que Deus fez, até mesmo de forma prática para nos fazer lembrar da sabedoria do Senhor, por exemplo, né? Tem muitos pontos na Bíblia que falam, por exemplo, do preguiçoso, né? Olha para a formiga, né? Que vive trabalhando, né? Que aponta para a natureza. Não tem tempo ruim para a formiga. Quer dizer, se a gente quiser ter sabedoria e entender as coisas que Deus fez, a gente precisa realmente olhar para a natureza. Também nesse aspecto prático que você estava falando, lembrei de Mateus 6, Jesus falando para nós observarmos as aves do céu, né? A gente está nesse cenário aqui, inclusive a gente tem os lírios do campo, então ele também apontando para a natureza, e ali é um santo remédio para a ansiedade. O mal que a sociedade hoje luta contra, né? E quando a gente desconsidera quem Deus é, e até mesmo as coisas mais simples, assim como a florzinha, o passarinho e tal, e começa a viver um sentimento e ações até que demonstram uma autossuficiência, rejeitam a Deus e querem agir sozinho, conosco acontece aquilo que diz no texto bíblico, que é uma mente insensata, um coração insensato, um raciocínio nulo, ou seja, por mais sabedoria, conhecimento, inteligência que tem o homem, isso não precisa olhar muito, é só ver como é que está o mundo hoje, né? As coisas se destruindo, se desmanchando, apesar de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de toda a tecnologia, o homem sem Deus, ele não consegue nada de efetivo, nada de bom, nada de duradouro, nada de eterno. Porque realmente o nosso problema, e isso é o título do tópico de hoje fala, né? É a soberba. A soberba nada mais é do que um sentimento de superioridade que não tem uma base real. Ou seja, se tem alguém que poderia ser soberbo, é Deus, porque ele é superior a tudo e a todos. Mas ao contrário do homem, Deus é humilde, a ponto de se fazer carne, né? De viver como homem, uma das suas criaturas, né? Abrir mão da sua glória. Abrir mão da glória, né? Então essa é essa verdadeira sabedoria de Deus. Mas quando o homem age com essa soberba, e foi assim desde Adão até hoje, até o final vai ser assim, nós nos afastamos de Deus, rejeitamos a Deus, todos os problemas da humanidade advêm daí. E nós estávamos falando antes, né, que se a gente considerar o Antigo Testamento, a única forma deles enxergarem a Deus, ou perceberem a divindade, a sabedoria, o poder de Deus, como está no texto, era através das coisas criadas, desses exemplos, dessas coisas todas. Mas quando o Verbo se fez carne, quando o Filho veio e manifestou tudo aquilo que é próprio do Pai, o caráter do Pai, a bondade, o amor, o poder, a ponto de dar sua própria vida na cruz, né? Bom, nesse sentido ela faz uma vantagem em relação a quem viveu lá no Antigo Testamento, né? E aí nós poderíamos pensar, e Paulo poderia ter dito isso em Romanos, né? Mas agora é diferente, porque as pessoas conhecem a Cristo e reconhecem assim quase que imediatamente quem Ele é, mas não é assim. É só olhar para o mundo e ver que as coisas não mudaram. Por que não mudaram? Porque continua a nossa soberba, continua o problema do lado do homem, né?
e inclusive conosco, que conhecemos o Senhor, que um dia nos arrependemos, nos experimentamos, mas podemos incorrer nos mesmos erros de antes. Sim, tem que haver uma vigilância, né, mesmo entre os salvos, né, com relação a esse assunto, né, enquanto a gente está nesse processo de santificação. E nesse sentido, assim, né, com relação a soberba ainda, né, e o risco de nós decidirmos segundo as nossas próprias convicções e não alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, né, a gente pode acabar errando convicto de que está acertando, né? Então, querendo acertar, né, certo que está acertando e incorrendo no erro, né, não por desejo, mas por uma literal ignorância, né, ou por desconsiderar, ou não saber, né. E o que nos guarda disso é nós buscarmos ter um coração semelhante a Jesus, né, que era manso e humilde, que não buscava fazer a sua própria vontade, né, mesmo frente ao desafio da cruz, né, aceitou tomar o cálice, né, sujeitava, veio para cumprir a agenda do Pai. Então isso é algo que nos guarda, né, quando nós buscamos sermos parecidos com Jesus, que era manso e humilde, de nós não caminharmos dos nossos próprios caminhos, assim, no caminho que o Senhor tem pra gente, né. Eu estava lembrando que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, então não vai ter erro se nós andarmos nela, né. Agora, para isso é necessário a gente ter uma vida totalmente e assim verdadeiramente sujeita a Deus, né. Então algo que a gente realmente está rendido ao senhorio de Cristo, aquilo que Ele quer, mesmo que eventualmente aquilo que Ele deseja para nós contraria aquilo que era o nosso plano, ou mesmo convicção, né, ou vontade, né. Então esse é um ponto prático aí com relação ao desafio, à tentação de incorrer em soberba, né. Como nós podemos fugir ou tentar nos guardar disso com essa vida sujeita ao Senhor, né. O salmista fala no Salmo 19, versículos 12 e 13, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, né. Estava pensando também que nós temos o privilégio de podermos aplicar o sujeitai-vos uns aos outros. Isso também é uma forma prática de nós nos guardarmos, de incorrermos num erro, de caminharmos naquilo que é a nossa vontade, a nossa convicção, mas eventualmente pode não ser a do Senhor. Então quando a gente sujeita, né, traz um assunto, né, compartilha, né, não vive sozinho, não decide tudo sozinho, né, mesmo tendo a palavra, mesmo tendo o Espírito habitando dentro de nós, né, quando nós praticamos o sujeitai-vos uns aos outros, a gente está indo para um lugar de proteção do nosso coração, que também é enganoso, é terrivelmente corrupto, fala Jeremias 17, né? Então nós precisamos, né, ser sujeitos ao Senhor e sujeitos uns aos outros, né? E isso vai nos guardar de tropeçarmos na soberba, né? Amém. Essa questão do ser humilde como Jesus, né? Às vezes a gente pensa que é ser fraco, mas na verdade não é. O texto de Romanos fala que a natureza e tudo mais manifesta, uma das coisas que manifesta é o seu poder. E esse poder estava no Senhor, sobre ele. Até porque, mesmo se fazendo homem, ele foi revestido pelo Espírito Santo, que é cheio de poder, que é o poder, né? Então ele estava sobre o Senhor. Mas, pela sua natureza, ele jamais foi soberbo. Jamais foi soberbo. E é importante a gente pegar esse ponto agora, porque a sequência do livro, até a sequência do capítulo agora, ele vai falar sobre o juízo de Deus que vem sobre aquele que permanece nessa situação. Sim. É claro que todo aquele que está em Cristo está livre da condenação eterna, mas nós podemos às vezes estar passando por situações, por perrengues, né, nessa vida aqui, porque não aprendemos esse caminho da humilhação e do ser como Cristo e continuamos na soberba. E uma das coisas onde ela se manifesta, e a continuação do capítulo 2, ali 2, 3, que o Jonathan falou, esse convívio com o outro, né? Essa sensação de que eu sou superior ao outro, de que eu sei mais, ou de que eu andei mais, de que eu tenho mais experiência, alguma coisa eu tenho a mais que o outro. Isso é um veneno porque mesmo que seja verdadeiro, puxa vida, vamos comparar com o Senhor, né? Sim. Ele poderia agir assim, e não agiu. Então nós não podemos agir assim. Por isso que no nosso coração tem que haver uma verdadeira humilhação, um arrependimento, uma vida de humildade, com poder. Sim.
com o poder, especialmente para fazer valer a verdade do Senhor, aquilo que é verdadeiro em Cristo, mas nunca de forma soberba, superior, com o julgamento do outro, né? Sem esquecer que o Senhor nos alcançou por causa da sua misericórdia, do seu amor, não por causa do que nós somos ou fazemos. Amém. Tu falou do coração, Zé, eu estava lembrando também daquele texto de Jeremias 17, né? Maldito o homem que confia no homem, e isso a gente pode aplicar também para nós mesmos, que confia em si. Primeiramente para nós. Não te estribes no teu próprio entendimento, né? A gente não se apoiar, o estribo é aquela parte, a gente está falando de natureza, né? Quando tu vai andar a cavalo, tem aquela parte que tu bota os pés, então não te apoiar, né? Mas a gente confiar no Senhor, fala o texto. Acho que uma boa prática é desconfiar do nosso coração no sentido, né? A gente ser guiado pelo Espírito, mas saber que o nosso coração, ele é enganoso, ele é terrivelmente corrupto. Precisa de constante vigilância sobre ele, né? Para que a gente não venha incorrer em uma eventual soberba, um eventual orgulho, né? Possa nos atrapalhar no caminhar. Amém. O Senhor abençoe vocês. Procurem, quando estiverem no grupo, compartilhar sobre o que Deus falou em cima dessa palavra, abençoando uns aos outros e agindo dessa forma que nós falamos aqui. Deus abençoe vocês. Amém.